Se eu conseguir, você também consegue. E o vídeo de hoje vai ser a sua vida transformada em apenas 6 meses. É isso mesmo. 6 meses e tudo irá mudar. E porque eu estou trazendo esse vídeo somente neste exato momento, né? Eu gosto sempre de participar, estar dentro, estar imerso de todo o processo, entender, validar, para depois vir aqui e compartilhar com vocês. Minha vida inteira foi assim. Quando eu comecei a empreender e comecei a ensinar isso a outras pessoas, eu só fiz isso depois que eu validei isso em mim e fui validando em pessoas, em pessoas, em pessoas, para daí conseguir abrir para mais pessoas. E esse vídeo já era para poder ser gravado já há algum tempo atrás, e eu não gravei porque eu precisava entender algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês. Eu falo 6 meses, mas vai ter gente que vai conseguir isso em menos tempo, vai ter gente que vai conseguir em mais tempo. Eu consegui algumas, na sua maioria, 90% das etapas que eu listei em menos tempo, e outras eu consegui em mais tempo. Mas uma coisa é certa: você consegue. E em 6 meses é mais que suficiente para poder a gente mudar rotina, hábitos, costumes, criar planos, metas, propósito, objetivos. Se você não tem nada disso claro, esse vídeo certamente vai te ajudar. Então, para começar esse vídeo, a gente vai definir. E aí, quando eu falo em definir, é definir propósito e objetivo. E eu trouxe para você refletir sobre propósito e objetivo. É você se perguntar: encontre o que te move. O que é que te move hoje? Falando de empreendedorismo, falando de transformação, falando de produto, falando de cliente, falando de negócio. O que é que te move hoje? Estabeleça as metas claras. Seja muito objetivo. Tudo que eu vinha falar aqui, eu quero que você seja específico com você e verdadeiro também. Porque quando a gente é específico, tudo fica mais claro, tudo fica mais transparente. E com certeza você vai ter mais assertividade nos próximos passos. Então, defina o seu propósito e objetivo e se pergunte o que te move, e estabeleça as metas claras. Número 2. Crie um plano de ação e foque nas ações. E esse plano de ação, volto a repetir, seja específico em cada etapa. Planeje semanalmente, mensalmente ou os 6 meses. Eu aconselho, o que foi que eu fiz? Planejei mês a mês, e dentro do mês eu montei 4 semanas e cada semana uma etapa. E aí eu fui criando o meu planejamento de ações. E a cada ação que eu conseguia e eu tinha um resultado positivo, além de anotar tanto positivo quanto negativo, eu me presenteava. E presentear não é o presente mais caro, nada do tipo. Era algo que me simbolizasse naquele momento, aquele período e aquela transformação que aconteceu comigo. É uma forma de ancoragem, né? Então, toda vez que eu vi aquela caneta de tal processo, de tal período, eu lembrar da transformação e o que me fez transformar e como eu me transformei através de determinada ação. Então, uma forma de ancorar e eu estar sempre lembrado. Eu estou aqui atrás é uma parte do meu estoque, e na minha frente aqui é uma mesa com canetas, computador, tablet, outros celulares, e tem alguns produtos que participou dessa jornada, que eu comprei, que eu me presenteei. Estava precisando? Não estava precisando, mas eu quis fazer dessa forma para toda vez que eu lembrar, e agora eu estou gravando esse vídeo e estou olhando para alguns deles e estou lembrando das etapas. Então, para mim fez muito sentido e certamente vai fazer sentido para você também. É muito legal quando a gente faz esse resgate, a gente lembra das etapas, porque a gente, no nosso dia a dia, são tantas rotinas, são tantas coisas que a gente acaba priorizando, que a gente acaba esquecendo, não que a gente queira, mas
naturalmente a gente acaba esquecendo. E ter objetos como esses próximo a mim, toda vez que eu sento aqui e olho para eles, me faz lembrar. E aí me faz me sentir vivo, me faz me sentir ainda mais importante, me faz lembrar alguma coisa que eu deixei de fazer ou nunca mais eu fiz para poder fazer, porque faz sentido neste momento. Então, assim, essas ancoragens com objetos, eu acho que vale muito a pena, tá? Número 3. Desenvolva novos hábitos e rotina. Eu sei que quando a gente fala em hábitos é algo mais difícil, é muito restritivo. Tem gente que não consegue, tem gente que tem determinados vícios, mas é super importante quando a gente fala em hábito e a gente fala em propósito e objetivo, esse hábito que você tem hoje, se pergunte, ele tá te aproximando ou te afastando do seu propósito e do seu objetivo? Se ele tiver afastando, nem preciso te responder, né? Larga ele, troca ele, substitui. Eu sei que você não vai deixar de fazer isso da noite para o dia, mas troca, substitui por algo que você deseja muito, mas ainda não teve um motivo latente para poder fazer. Então, aproveita disso para poder abandonar esses hábitos, rotinas. Essas rotinas suas, sei lá, às vezes você acorda, por mais básica que seja, não desconsidere nenhuma. Vamos lá, você acorda, tinha o costume de acordar 9 horas da manhã. Tá tudo bem, tá tudo certo. Será que se você acordasse 7 horas, 8 horas, 8 e meia, já não mudaria o seu dia, o seu humor, a sua disposição? Então, começa a substituir. Por mais que seja em passos lentos, lembre, você tem 6 meses para poder fazer toda essa transição. Certamente você vai criar uma consciência mais afetiva, mais refinada. Certamente você vai criar rituais mais inteligentes que vai favorecer a sua rotina diária. Então, esses novos hábitos e essas novas rotinas vai te ajudar certamente daqui a 6 meses ou menos você ter uma vida de sucesso. Quarto, invista em network e conhecimento. E aí, quando eu falo network e conhecimento, né, eu não vou te falar aqui, vá sentar numa mesa que as pessoas são mais inteligentes que você, ou vá para não sei aonde, vá pagar não sei o que você vai sentar na mesa. Não, se você tem condições e tem tempo para isso, ok. Mas se você não tiver, procura grupos no WhatsApp, rede social, começa a seguir pessoas que você admira, que você quer alcançar os objetivos, as metas que essa pessoa alcançou. O que foi que essa pessoa fez? Quando a gente fala em networking, nessa troca, os grupos, e aí vai uma dica, grupo de Facebook específico sobre um tema que você quer melhorar, que você quer aprender, funciona, e funciona indo muito bem. A gente vive uma era digital, onde é tudo mais rápido, tudo em vídeo, 30 segundos, 20 segundos, 15 segundos. Essas comunidades de Facebook, e aí eu participo de algumas e eu gosto muito, e as que eu participo, as que eu me permiti participar, porque eu não sou muito de grupo de WhatsApp, esse tipo de coisa, me faz muito bem, porque são pessoas mais maduras, são pessoas que realmente ou tá no mesmo nível que eu, às vezes está um pouco superior, ou está mais superior, ou está menos também, mas é eu percebo que dentro dessas comunidades tem uma troca verdadeira, uma troca de aprendizado, uma troca contínua, de realmente ajudar o outro. Mantenha equilíbrio e a sua saúde mental. E falando em equilíbrio, eu te recomendo você praticar algum esporte. É muito importante, eu que gosto de futebol, sou movido a esporte, eu pratico alguns esportes, mas o futebol e a corrida eu não abro mão. Pelo menos, eu treino 3 vezes na semana, jogo bola todos os domingos, e no domingo que eu não jogo, eu acrescento mais um dia de corrida durante a minha semana. Então, o esporte
seja qual for, que você jogue ping-pong sozinho, que você jogue frescobol, que eu gosto muito também, que você jogue bolinha de gude, mas algo que saia da sua rotina comum, que é trabalho, estudo, casa, casa, trabalho, algo que quebre essa rotina, e aí eu colocaria o esporte, vai te ajudar muito nessa jornada sua para alcançar esse objetivo no período de 6 meses, para as mudanças de hábitos antigas, velhas, ultrapassadas, que só está fazendo você tá paralisado, carente, ansioso, preocupado. Por mais que você não esteja uma vida confortável, ou se você tiver, se esses sentimentos acaba te causando algo negativo, mantenha esse equilíbrio e sua saúde mental com esporte, tá bom? E sexto, e não menos importante, foque na sua jornada. Eu sei que no meio da jornada vai ter pessoas que vai dizer que você é maluco, que isso não faz sentido. Você vai começar a se comparar com a jornada do outro. Ah, porque fulano começou junto comigo. Ah, porque fulano tem menos idade. Ah, porque fulano tem mais idade. Foque na sua jornada. Tenha foco, tenha essa perseverança muito latente do foco do... Lembra lá do seu objetivo, do seu propósito. Sempre que você entrar naquela de... eu comparar com o outro, seja na parte pessoal, seja na parte profissional, lembra lá do seu propósito, volta lá no seu propósito, lembra, opa, resgata, foca. Foca no seu. Por mais lento que seja, é o seu processo. E ninguém vai poder fazer isso por você. E, por último, acreditar na mudança. Por mais que, se a gente falar do empreendedorismo, o empreendedorismo é um ato muito solitário. Não precisa necessariamente ser assim, mas muitas das vezes você não tem com quem conversar. Eu, pelo menos, acontece isso comigo e acontece com, sei lá, 90% dos empreendedores que eu conheço, né? Às vezes a pessoa fica ansioso porque pensou em um projeto, quer botar uma ideia para rodar, tá ansioso porque, sei lá, não vendeu muito bem, não está vendendo bem, ou ficou ansioso porque está vendendo bem, mas não tem produto porque o fornecedor falhou, por uma série de fatores. E aí quando você vai conversar com outras pessoas, as outras pessoas não entendem, as outras pessoas, por que você está assim? Eu não entendi, porque as outras pessoas têm na mente assim, as pessoas que não empreendem, né? Você empreende, tem uma loja, você está vendendo, tem dinheiro, você está preocupado com o quê? E não é só isso, né? Tem uma série, o empreendedor, o empreendedorismo, a venda, é um conjunto de ações, são vários e vários fatores que faz com que a gente venda bem, ou talvez não venda tão bem assim, a gente esteja dentro desse universo do empreendedorismo. Acredite na mudança, acredite lá naquele propósito lá que você colocou, no seu objetivo número 1, número 2. E aí eu volto lá pro início, que é do propósito e objetivo. Numere propósito, tanto para o propósito quanto para o objetivo. Coloque 3. 1, 2, 3. Não é plano A, plano B, plano C. Não é isso, tá? Mas coloque lá. Propósito 1, propósito 2, propósito 3. Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Eu sei que às vezes a pessoa vai falar assim, mas isso é muito grande. Ou você mesmo vai falar assim, mas nossa, mas isso eu não vou conseguir. Talvez o propósito 2 seja mais alcançável, sei lá, quando você estiver no segundo mês, ou no terceiro mês, ou no quarto mês. Eu sei que no meio dessa jornada, até esses 6 meses, esse caminho, essa sua jornada, ela pode ser modificada, pode ser lapidada, pode acontecer vários fatores. E aí você tem que estar pronto e consciente para poder navegar, mudar a vela, mudar a rota, alterar, passar por cima da vaidade e do ego. Espero que esse vídeo possa vir a te ajudar na sua nova rotina, na sua nova meta, propósito e objetivo. Te encontro daqui a 6 meses, você renovado e o seu negócio abençoado e transformado.